Livro Quem Somos Nós? O Observador. Espelho, espelho meu, quem causa o colapso do mundo muito pequeno sou eu? Versão quântica de um antigo conto de fadas. Minha decisão consciente sobre a forma como vou observar um elétron irá até certo ponto determinar-lhe as propriedades. Se eu fizer uma pergunta própria de partícula, ele me dará a resposta de partícula. Se eu fizer uma pergunta própria de onda, ele me dará a resposta de onda. Fritjof Capra. Quando confrontada com a comprovação experimental de que o processo de observação parece influenciar o que está sendo observado, a ciência foi forçada a abandonar 4 séculos de premissas e a abraçar uma ideia revolucionária. Estamos envolvidos com a realidade. Embora a natureza e a extensão dessa influência ainda sejam motivo de debates acalorados. É claro que, como diz Fritjof Capra, o aspecto decisivo da teoria quântica é que o observador não é necessário apenas para observar as propriedades de um fenômeno atômico, mas é necessário até para causar essas propriedades. O observador afeta o que é observado. Antes de observarmos ou medirmos um objeto, ele existe como onda de probabilidade, tecnicamente função de onda. Ele não tem localização ou velocidade definidas. Sua função de onda ou onda de probabilidade contém a expectativa de que ele esteja neste ou naquele lugar quando for observado. Ele tem posições em potencial, velocidades em potencial, mas não saberemos quais são elas até que as observemos. Brian Greene escreve em O Tecido do Cosmo: de acordo com essa visão, quando medimos a posição de um elétron, não estamos medindo um aspecto objetivo e preexistente da realidade. Pelo contrário, o ato de medir se confunde profundamente com a criação da própria realidade que medimos. Fritjof Capra conclui: o elétron não tem propriedades objetivas que independam da minha mente. Tudo isso torna nebulosa a distinção antes clara entre o mundo lá fora e o observador subjetivo. Ambos parecem se mesclar e dançar juntos no processo de descobrimento, ou será de criação do mundo. O problema da medida. Na atualidade, chama-se esse efeito da observação de problema da medida. Embora as primeiras descrições desse fenômeno tenham incluído o observador consciente, muitas tentativas foram feitas para excluir do problema a controversa palavra consciente. Rapidamente surgiram dúvidas sobre o que é ser consciente. Se um cachorro olha os resultados de um experimento sobre elétrons, isso fará colapsar a função de onda. Ao remover a consciência do problema, os físicos puderam entender o fato mencionado anteriormente. Foi banida para sempre a fantasia de fazer uma medição sem afetar o que está sendo medido. A conhecida mosca na parede, que fica ali e não influencia nada, não pode existir. Para pôr um termo ao problema de observadores, medições, mente e colapso, foram propostas diversas teorias. A primeira ainda
frequentemente discutida é a interpretação de Copenhague. A interpretação de Copenhague. A ideia radical de que o observador tem uma influência inevitável sobre o processo físico observado, de não sermos testemunhas neutras e objetivas de coisas e acontecimentos, foi estipulada por Niels Bohr e seus colegas em Copenhague, onde ele vivia por essa razão. Ela é frequentemente chamada de interpretação de Copenhague. Bohr argumentava que o princípio da incerteza de Heisenberg tinha implicações maiores do que o fato de não se poder determinar exatamente ao mesmo tempo a velocidade e a localização de uma partícula subatômica, como explica Fred Alan Wolf. A controvérsia de Bohr era que não possamos medir aquilo. Aquilo não é um aquilo, até ser um aquilo observado. Heisenberg achava que havia aquilos. Ele não aceitava que não houvesse nenhum aquilo, até que um observador estivesse envolvido. Bohr acreditava que nem as próprias partículas adquirem existência até serem observadas, e que a realidade no nível quântico não existe até ser observada ou medida. De fato, muitos cientistas contestaram esse conceito, que contraria o bom senso em nossa experiência diária. Einstein e Bohr discutiram longamente e em diversas ocasiões, e Einstein declarava que simplesmente não podia aceitar essa ideia. A discordância. Alguns diriam um debate furioso. Quanto a isso, significar ou não que a consciência humana, o observador humano, em comparação com o não humano, é o que causa o colapso da função de onda e leva o objeto a passar do estado de probabilidade para o valor pontual. Heisenberg afirmava que a mente era intrínseca ao problema. Referia-se ao ato de medir como o ato de registrar o resultado na mente do observador. A mudança descontínua da função de probabilidade ocorre no ato do registro, porque é a mudança descontínua em nosso conhecimento. No instante do registro, o que tem sua imagem na mudança descontínua da função de probabilidade. Line McTaggart expressa o mesmo em termos menos científicos. A realidade é uma gelatina não consolidada. Existe uma espécie de grande lodo indeterminado que é a nossa vida em potencial. Nós, pelo próprio ato de nos envolvermos, de percebermos pela nossa observação, fazemos essa gelatina se consolidar. Portanto, somos parte intrínseca de todo o processo da realidade. Nosso envolvimento a cria. Fundamentos da mecânica quântica. Essa área de investigação surgiu nos anos 1970, como uma tentativa de remover a parte consciente das teorias da mecânica quântica. Era uma forma muito mais mecanicista de ver o problema da medida. Nessa visão, o instrumento físico de medição era considerado o agente ativo. O Dr. Albert descreve: houve uma série de conversações cada vez mais embaraçosas, do tipo: então a consciência de um gato pode causar esses efeitos? E a de um rato? Com o tempo ficou claro que as palavras envolvidas eram tão imprecisas, tão escorregadias, que não seria possível construir com elas uma teoria científica útil, e a ideia foi abandonada. Esse trabalho, Fundamentos da Mecânica Quântica, se refere à tentativa de descobrir como alterar as equações
para produzir essas mudanças, ou como acrescentar coisas, elementos físicos à nossa imagem do mundo, de modo a mostrar como essas mudanças acontecem. Simplificando, os fundamentos da mecânica quântica tentaram ver a física quântica de um ponto de vista puramente físico, sem incluir o desafio de um observador consciente. A teoria dos muitos mundos. O físico Hugh Everett propôs que, ao realizar uma medição quântica, a função de onda, em vez de colapsar gerando um único resultado, torna existentes todos esses resultados possíveis no processo de se tornar existente. O universo se divide em tantas versões de si mesmo quantos forem necessários. Para atender a todos os resultados de medições possíveis. Isso dá origem à ideia, complicada, mas que definitivamente expande a mente, da existência de inúmeros universos paralelos nos quais todas as potencialidades quânticas se realizam. Dê um tempinho para digerir esse conceito. Cada vez que você faz uma escolha, inúmeras possibilidades ou resultados paralelos estão acontecendo ao mesmo tempo. A lógica quântica. O matemático John von Neumann desenvolveu uma base matemática rigorosa para a teoria quântica. Ao tratar do observador e do observado, ele dividiu o problema em 3 processos. Processo 1 é a decisão do observador de fazer uma pergunta ao mundo quântico. Espelho, espelho meu, a escolha da pergunta já limita os graus de liberdade do sistema quântico de resposta. Na verdade, qualquer pergunta limita a resposta. Se perguntarmos a alguém que fruta comeu no jantar, bife não é uma resposta válida. Processo 2 é o estado da equação de onda em evolução. O processo pelo qual a nuvem de possibilidades se desdobra ou evolui da maneira descrita pela equação de Schrödinger. Processo 3 é o estado quântico que responde à pergunta proposta no processo 1, que causa o colapso do muito pequeno. Um dos aspectos interessantes desse formalismo foi a decisão sobre o que perguntar ao mundo quântico. Nele, toda observação envolvia uma escolha sobre o que observar. Palavras como escolha e livre-arbítrio passaram a ser vistas como parte do evento quântico como um todo. Embora ainda se possa discutir se um cachorro é um observador consciente, a resposta à dúvida sobre se alguma vez um cachorro decidiu, no processo 1, realizar uma medição quântica relacionada com a natureza ondulatória de elétrons parece bastante óbvia. Nessa teoria lógica quântica, não é feita nenhuma distinção sobre o que está incluído no sistema físico envolvido no processo 2. Isso significa que não só os elétrons observados, mas também o cérebro do observador pode ser considerado parte da função de onda em evolução. Isso deu origem a uma quantidade de teorias sobre a consciência, a mente e o cérebro. Na lógica quântica de John von Neumann, foi apresentado um aspecto essencial do problema de medida. A decisão do observador é o que faz a medição. Essa decisão limita os graus de liberdade com os quais o sistema físico, tal como os elétrons, podem responder, afetando o resultado, a realidade. Neorrealismo. O neorrealismo foi liberado por Einstein
que se recusou a aceitar qualquer interpretação de que a realidade cotidiana não existe por si mesma, independente de nossas observações e medições. Segundo a proposta dos neorrealistas, a realidade consiste nos objetos familiares à física clássica, e os paradoxos da mecânica quântica revelam que a teoria está incompleta e falha. Essa visão também é conhecida como interpretação das variáveis ocultas da mecânica quântica, pois considera que, uma vez descobertos todos os fatores ausentes, os paradoxos desaparecerão. A consciência cria a realidade. Essa interpretação leva a extremos a ideia de que o ato consciente de observação é o fator-chave na formação da realidade. Isso é, dar a ele um papel especialmente privilegiado no colapso do possível para formar o real. A maioria dos físicos convencionais considera essa interpretação como pouco mais do que uma aspiração da mentalidade da nova era, e como uma interpretação nebulosa do problema da medida. Temos um capítulo inteiro para discutir essa questão. Basta dizer que esse debate está em andamento há milênios. As tradições espirituais e metafísicas mais antigas há muito tempo mantêm a visão relatada por Amitigho Wami. A consciência é o fundamento de todo ser. Prótons e nêutrons são relativamente recém-chegados a esse debate. O aparecimento deles no banco das testemunhas foi de fato um acontecimento memorável. A totalidade. Segundo afirmava David Bohr, o protegido de Einstein, a mecânica quântica revela que a realidade é um todo indivisível, no qual tudo está conectado de forma profunda, transcendendo os limites usuais de espaço e tempo. Ele apresentou o conceito da existência de uma ordem implicada, da qual emerge a ordem explicada. O universo físico oculto que não pode ser detectado. O envolvimento e o desenvolvimento dessas ordens é o que dá origem às variedades do mundo quântico. A visão de Bohm sobre a natureza da realidade gerou uma teoria holográfica do universo usado por Karl Pribban e outros para explicar o cérebro e a percepção em uma conversação recente com Edgar Mitchell. Pribban percebeu que a interpretação de Copenhague é imprecisa e que a holografia quântica é um modelo bem melhor da realidade. E então Até agora tratamos principalmente do conceito físico de observador. O outro lado do observador é possivelmente a impressão mais íntima que cada um de nós tem de si mesmo. Temos a sensação da existência de um observador em algum lugar dentro de nós, olhando, observando o tempo todo. Algumas vezes chamado de a pequena voz silenciosa. Muitas tradições e práticas espirituais utilizaram o termo observador para dar um nome ao ser inefável, ou para designar nossa natureza interior e alterar por meio da observação o eu exterior. A prática zen de estar sempre presente em cada momento e não ser varrido pelas atividades externas também pode ser descrita como permanecer no observador. Não surpreende que seja tão atraente o impulso de unir a visão subjetiva do observador com a visão científica, principalmente quando ambas parecem estar falando sobre a mesma coisa. Sujeito
e objeto estão intimamente relacionados, e apesar de nossa percepção interna do observador ser quase sempre passiva, a ciência parece estar afirmando que a observação é ativa. A observação resulta em efeito físico. Seja ou não a consciência o único agente causador do efeito, o fato de que qualquer medição altera o sistema físico é por si só uma revelação. Isso mostra que não podemos tirar nenhuma informação de um sistema sem alterar a qualidade física daquele sistema. Até que ponto o observador afeta o observado? Essa é a pergunta de $64 mil. Fred Alan Wolf diz: você não está mudando a realidade exterior, nem alterando as cadeiras e os caminhões, os tratores e os mísseis que estão sendo lançados. Você não está mudando essas coisas. Não, mas você está mudando a forma como percebe as coisas, ou talvez a forma como pensa sobre elas, como percebe o mundo. Mas por que não estamos alterando caminhões, tratores e a destruição ecológica? De acordo com o Dr. Joe Dispenza, porque perdemos o poder de observação. Ele acredita em manter a mensagem da física quântica bem simples. A observação tem um efeito direto sobre o mundo do observador. Isso motivará as pessoas a manter o foco em se tornarem observadores melhores. Ele prossegue: o mundo subatômico responde à nossa observação, mas em geral perdemos a capacidade de atenção a cada 6 a 10 segundos. Portanto, como coisas muito grandes poderão responder a quem não tem nem mesmo a capacidade de focalizar e se concentrar? Talvez sejamos apenas maus observadores. Talvez não tenhamos dominado a habilidade de observação. Devíamos estar dispostos a reservar uma parte do dia para observar com pura sinceridade como construir um novo futuro possível para nós mesmos. Se fizermos isso, se observarmos corretamente, começaremos a ver oportunidades surgindo em nossas vidas para alterar nossa realidade diária. Deixando a escala subatômica e indo para a escala humana, o que é observação? Para os seres humanos, a porta de entrada para a observação é a percepção. E você se lembra dos capítulos anteriores como isso pode ser suspeito? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Amit Goswami observa: podemos pensar em cada observação como medida quântica, porque produz uma lembrança no cérebro. Essas lembranças são ativadas sempre que tornamos a encontrar e experimentar um estímulo repetitivo, que sempre vai trazer à tona não só a impressão original, mas também essa repetição de impressão de memória. Percebemos alguma coisa depois que ela é refletida no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá aquele sentimento de individualidade, ou quem sou, ou seja, um padrão de hábitos de lembranças de passado. Em outras palavras, lembrança igual passado, percepção, observação, afetando a realidade. Não é surpresa então que práticas como um curso em milagres destaquem o perdão como um elemento importante para mudar o presente. E pense nos ensinamentos de Jesus, o quanto ele ensinou o perdão, ensinou sobre a percepção. Antes de reparares no cisco no olho de teu irmão, retira primeiro a trave do teu olho. E a observação máxima: ama a teu próximo como a ti mesmo.
O subtítulo deste livro é A Descoberta das Infinitas Possibilidades de Alterar a Realidade Diária. Bem, se a realidade é somente a resposta às perguntas ou atitudes que mantemos na mente, e se essa resposta está no fim de uma longa cadeia de lembranças, percepções e observações? A questão não é como alteramos a realidade. O surpreendente é porque mantemos nossa realidade na resposta. A essa questão está a chave para a mudança. O problema da medida só é problema porque abala radicalmente a ideia de que estamos fora do objeto observado. Mesmo um simples instrumento de medição interage com o sistema medido e o altera. A realidade observada tem uma fluidez que parece contrária ao mundo das xícaras de café e dos lançamentos de mísseis. E, no entanto, esse problema é uma característica fundamental de como todos os aspectos da realidade se entrelaçam. A palavra de trabalho aqui é entrelaçar. Poderíamos dizer conectar ou emaranhar, ou fazer parte da mesma equação de onda. A ideia da inseparabilidade essencial de todas as coisas está sempre ressurgindo do rol quântico das testemunhas. E quem somos nós, relés seres humanos, para discutir com 1 zilhão de elétrons? Quem causa o colapso do que é muito pequeno não se trata de quem, mas de que, o que. Todas as coisas. Resta uma pergunta: são apenas coisas ou também não coisas? Mente, espírito, consciência. E se as não coisas também forem tão reais quanto as coisas que fazem colapsar? No mundo das ilusões, a separação entre coisas e não coisas pode ser aquela ilusão a qual todas as outras se apegam. Pense um pouco nisto. É possível alguém se identificar como observador sendo observador? O que ou o quem é eu? O que ou quem é o eu? O que ou quem é o observador? Eles são distintos? Você é capaz de observar alguma coisa dentro de você que não seja o eu? Se você puder se tornar observador do seu eu, como isso mudará sua percepção da realidade? Se é preciso um observador para criar a realidade, qual é o seu grau de focalização como observador? Que realidade você está criando no seu estado atual de observação? Por quanto tempo você consegue manter um pensamento? A realidade continua a existir quando você não a está observando? Se é necessário um observador para colapsar a realidade, o que mantém íntegro o seu corpo enquanto você dorme? Então, quem ou o que é o observador? A profunda mudança na maneira como os físicos concebem a natureza básica de sua atividade e o significado de suas fórmulas não foi um movimento frívolo, foi um último recurso. A mera ideia de que para compreender os fenômenos atômicos é necessário abandonar a ontologia física e entender que as fórmulas matemáticas se referem diretamente ao conhecimento dos observadores humanos, e não aos eventos externos e reais. Parece tão absurda que nenhum grupo de cientistas eminentes, renomados, a adotaria a não ser como uma medida extrema e final. Henry Stepp. Penso que um dos aspectos fantásticos que as pessoas não percebem quando falam sobre o observador é quem ele realmente é.
Talvez tenhamos nos habituado tanto com a palavra que não a compreendemos de fato. O observador é todo ser humano, não importa gênero, raça, condição social ou crença. Significa que todo ser humano tem a habilidade de observar e de alterar a realidade subatômica. Qualquer pessoa, não somente os cientistas, em seus ambientes santificados, essa ciência pertence a todo mundo, porque ela própria é uma metáfora para explicar a nós, os seres humanos. Mark. Para entender completamente a mecânica quântica, para determinar totalmente o que ela afirma sobre a realidade, temos de resolver o problema da medida quântica. Brian Greene. O tecido do cosmos. A questão talvez seja possível fazer um modelo matemático do que um observador está fazendo quando observa e muda a realidade. Até o momento, isso nos tem escapado qualquer modelo matemático que utilizemos e que inclua a observação. Parece introduzir descontinuidades na matemática. O observador tem sido excluído das equações da física por uma razão simples. É mais fácil fazer as coisas dessa maneira. Fred Alan Wolf, PhD. No universo de Einstein, os objetos têm valores definidos para todos os atributos físicos possíveis. Os atributos não ficam em um limbo esperando que uma medição as faça existir. A maioria dos físicos diria que Einstein estava errado nesse aspecto também. Nessa visão majoritária, as propriedades das partículas se manifestam quando são obrigadas a isso pela medição, quando não estão sendo observadas. As propriedades das partículas têm uma existência nebulosa, vaga, caracterizada unicamente pela probabilidade de que uma ou mais potencialidades se realizem. Brian Greene, O tecido do cosmos. Se perguntarmos se a posição do elétron permanece a mesma, temos que dizer não. Se perguntarmos se a posição do elétron muda com o tempo, temos que dizer não. Se perguntarmos se o elétron está em repouso, temos que dizer não. Se perguntarmos se ele está em movimento, temos que dizer não. J. Robert Oppenheimer, diretor do projeto Los Alamos, que criou a bomba atômica. A mim parece que a teoria neorrealista afirma: sabemos que a quântica está errada porque não a compreendemos. Paradoxos, estamos certos porque pensamos assim. É o que diz o bom senso, e temos certeza de que quando soubermos mais, descobrirmos variáveis ocultas, ficará provado que estamos certos. Isso é mais ou menos como sabemos que Elvis ainda está vivo, apenas ainda não o encontramos. Will. Quando entendemos o observador, então nos curvamos diante da mente superior que dá a essa energia modos de realidade com que ainda temos de sonhar em nossa existência. Nós apenas ainda percebemos essa energia como caos, mas sua ordem é definida, está acima de nós, é mais profunda. Hamilton. Descobrimos que onde a ciência mais progrediu, a mente recuperou da natureza aquilo que colocou lá. Encontramos uma pegada estranha nas praias do desconhecido. Criamos teorias profundas, uma após a outra, para explicar a origem daquela pegada. Por fim, conseguimos reconstruir.
com sucesso a criatura que deixou aquela marca. E vejam, a pegada é nossa. Sir Arthur Eddington. Sempre tive a impressão de ser muito tranquila no controle das minhas emoções. A reação às pessoas, aos lugares, às coisas, ao tempo e aos acontecimentos. Então, quando ouvi o que diziam Fred Alan Wolfe e John Hagelin e nossos outros entrevistados, percebi que eu não era mais do que uma bola de gude ricocheteando nas paredes da vida. Fico surpresa por ter tido tempo para respirar e não ter sofrido uma fratura de crânio. O fato de observar melhor o que acontece dentro e usar isso para mudar minha percepção do que está fora criou possibilidades na minha vida. Sou capaz de fazer coisas que eu nunca pensei poder fazer ou ver, e o tempo se move muito mais devagar, num ritmo que me dá a capacidade de observar e escolher em vez de reagir e me arrepender. Betsy.